Olá, meus amores, meus surdos. Hoje a gente está com uma coisa, né? Como fala, Câmara Boy? A gente trazer um assunto diferente. Diferente, né? Porque a gente é inteligente, né, Câmara Boy? Mulher, você sabe, né? Mas antes de trazer esse assunto diferente, inteligente, falar o nome da nossa entrevistada, eu preciso que vocês compartilhem, né, Câmara Boy? Se inscrevam no canal, dá like, hein, gente? Se gostou, faz coraçãozinho. Se não gostou, faz também, né, Câmara Boy? A gente que precisa chegar no maior número de inscritos, gente. Pra gente, né, coisar, né? Coisar, né? Não é, Câmara Fazer Boy? ao vivo. Fazer ao vivo é muito melhor. Já pensou você ao vivo perguntando pra mim? E foi entrevistado, né? Fazendo pergunta na Câmara Boy. Quem sabe a gente consegue pro Pobrecast Eleições? Fabricante Eleições está precisando aí pelo menos mais 400 inscritos, né, Câmara? 300. 300? 200 e pouco. Então, vamos lá, gente. Se inscreva no canal, tá bom? E hoje a gente vai falar com ela, que é a Simone Favarin Rodel, é isso? Tá certo o nome? Isso mesmo. Ela é Oh, meu pai eterno, cadê o negócio aqui? Musicoterapeuta. O que é uma musicoterapeuta? Explica pra gente, Simone. A musicoterapia, ela é uma ciência, um campo do conhecimento que estuda os efeitos da música dentro do processo do desenvolvimento do ser humano. Então, assim, sabe aquela música que você escuta, que se traz aquele bem-estar para você? Sim. Mais ou menos de forma muito popular seria isso a musicoterapia. Mas acontece a musicoterapia dentro de uma sessão, que a gente não chama de aula, chama sessão, dentro de clínica, e a gente desenvolve, a gente trabalha com o público que a gente atende. E qual que é o público seu? Assim, pra gente, tanto para pequenos, infanto juvenil, adulto, ou pega toda essa gama? Tudo. Na verdade, a musicoterapia são para todas as idades, tá? Infância, adolescência, adulto, idosos. Idosos têm uma procura, está aparecendo uma procura muito grande. Que bom! Por quê? Porque com a música a gente consegue ativar muitas memórias, né? Com o idoso, você vai cantar, você vai fazer os exercícios, as atividades, e ele vai recordar toda a vida dele, porque ele já tem tudo ali dentro da caixinha, né? Sim. Pronto. Então a gente vai abrir e vai vivenciar Trazer à tudo. tona Isso, exatamente. Legal. Vivenciar tudo isso. Por quê? Porque o idoso precisa ser ativo. Então esse ativo é o quê? É lógico que a gente vai entrar dentro dessa memória, vai cantar, vai trocar essas experiências, mas para ele ficar ativo, essa recordação. E aí, né, vivenciando o hoje dele, o que você quer, o bem-estar, né? Olha, quero fazer mais uma atividade, quero fazer... Então dentro dessa troca, é uma troca, né? Então a música... Até no Alzheimer, né? Sim, ele segura... os efeitos do Alzheimer, na verdade. Olha que interessante. Eu tenho algumas idosas que eu atendo que elas têm Alzheimer, né, já comprovado tudo. E o que eu faço? Eu faço atividades que bloqueiem o avanço. Então a gente segura um pouquinho, né? Então, por quê? Porque a gente vai trabalhar com o cognitivo, as funções executivas, o cognitivo, a parte motor, o movimento, cima, embaixo. Olha, né? que interessante. Então, e aí trabalha a partir do ritmo, da melodia, da harmonia. Então a gente vai trabalhando. E para quem não tem, ajuda na prevenção também. Exatamente, com certeza. Prevenção. A musicoterapia, assim, no geral, ela está dentro da área de prevenção. Então, qualquer pessoa, qualquer criança que queira ser atendido por um musicoterapeuta dentro da área de prevenção, pode entrar. Dentro do tratamento, então, tratamento para os transtornos, que é o autismo, déficit de atenção, mutismo seletivo, síndrome de Down. Então, a gente consegue atender essa população, né? E dentro da parte também da reabilitação. Olha que então, por interessante. exemplo, um pós-AVC, a pessoa tem dificuldades motoras, né? Sim. Lado direito, lado esquerdo, caminhar. Então, a gente vai utilizar a música, o som, para desenvolver, retomar, que a gente vai reabilitar essa pessoa. Além, que a gente fala que é além da pessoa manifestar um prazer, né? Em estar ali e vivenciar a música. A gente antigamente falava assim, nossa, só tá cantando uma musiquinha, né? Às vezes as escolas, né? Eu falo isso muito nas formações de professores, nas formações que eu faço, né? Que eu falo com eles assim, ó, quando uma pessoa chegar para você e falar assim, nossa, ou os pais também, eu falo muito para os pais, ai, tá cantando uma musiquinha. Esse cantar uma musiquinha é só
só a pontinha do iceberg. Embaixo tem um contexto inteiro que ela trabalha o cérebro todo, o lado direito, o lado esquerdo, o córtex motor, o lobo frontal, que é onde entra a memória, a atenção, resolução de problemas. Então, tem muita coisa. Então, eu falo que é a pontinha do iceberg quando você está cantando, embaixo tudo que você está fazendo oculto. As pessoas não sabem, mas quando você está cantando uma música ou tocando, acontece tudo isso. Trabalha várias coisas, né? Todas. E para ser uma musicoterapeuta, tem alguma formação? Como é que funciona isso? Pra gente depois mostrar para o nosso público, né? Porque às vezes eles acham que é simplesmente cantar, e não é. Isso, é um estudo, é uma ciência, né? Sim. Eu costumo sempre dizer assim, ó, eu sou musicoterapeuta, então a minha formação, Simone, eu tenho graduação em pedagogia, graduação em música, graduação em artes. E eu tenho pós-graduação em musicoterapia. Entendi. Então hoje está acontecendo o trâmite, até foi aprovado no Senado, a musicoterapia. Então, nós estamos muito felizes com essa aprovação profissional. Então, para ser um profissional da musicoterapeuta, como um fonoaudiólogo, psicólogo, um terapeuta ocupacional, que até lá houve estudos comprovando, regulamentou a profissão e seguiu. A musicoterapia também. Então, está dentro desse processo. Então, para ser musicoterapeuta, tem que ter uma graduação hoje, tá? Hoje. De repente, quem vai escutar essa entrevista daqui a algum tempo não vai valer o que eu vou dizer. Sim. Às vezes vai ser só a graduação. Após a regulamentação, é somente graduação. Então, hoje, pode ser pós-graduação, que são 2 anos, mas a pós-graduação tem estágio supervisionado, tem artigo, tem as aulas práticas, Meu Deus, tudo. é muita coisa. Isso. Então, a gente fala que é pós, mas bem dizer, é uma graduação, né? Sim. 2 anos, né? Isso, acaba sendo uma graduação. E aí depois, após a regulamentação, aí sim, é só graduação para você ser musicoterapeuta. Eu costumo falar muito assim, o musicoterapeuta tem que ser uma pessoa que entenda muito de música, né? Olha, pode, mas não é suficiente. Então, um músico, eu não consigo sentar, enquanto Simone, pianista, que eu sou pianista de formação, Sim. eu não consigo sentar e tocar o meu instrumento dentro da musicoterapia, porque eu preciso compreender o processo inteiro da criança. Então, a gente olha, tem um olhar terapêutico, Entendi. por isso que o nome, musicoterapia. É claro que eu preciso dos meios musicais para eu atender. Então, Simone, a pessoa não precisa ter conhecimentos musicais? Não, tem que ter, mas não é que ela precisa ser um músico de formação super, profissional. Não serve de regra, né? Isso, então eu preciso ter os conhecimentos que eu possa dominar um instrumento para poder aplicar os conhecimentos ali dentro da terapia, Mas dentro necessário das ter a sessões. sensibilidade. Exatamente. Eu acho que é essa a palavra. Sensibilidade mesmo para você olhar, para você tocar no paciente de uma maneira musical, mas que ele precise naquele momento. Entendi. Né? Principalmente quando se lidar com crianças, né? Você atende bastante criança, que eu fiz uma pesquisa, eu vi que seu público, grande parte é criança, né? Sim. Hoje, a primeira infância é uma fase muito importante da vida de todos nós. Sim. É a parte, na verdade, é a mais importante na nossa vida. Então, hoje, o público autista busca muito a musicoterapia porque tem evidência científica. Então, os estudos falam que você utilizando a música como recurso terapêutico para essa criança, ele desenvolve muito. E eu tenho muitas experiências. Posso contar? Tu deve contar com a gente, dividir com a gente. Eu vou contar, na verdade, 2. Um menininho que eu atendo já faz um tempo. Logo no começo, ele falava bem pouquinhas palavras, né? Ia pra musicoterapia, a mãe, ele amava ir. Quando chegou um determinado momento, a mãe dele estava levando ele para as terapias, aí ele falou assim, tia Si Rosa. Aí a mãe dele falou assim, tia Si Rosa, e ficou. E ele falava muito pouco, e ela falou, Simone, ela ficou feliz porque ele falou, mas não é somente a parte da fala, ele associou
o rosa comigo. Olha o batom. Porque eu passo muito, eu sempre uso essa cor de batom. Por quê? Primeiro que a hora que você vai trabalhar com a criança, eu vou abaixar, eu vou gesticular, porque toda a motricidade oral para ele falar. Então eu vou estar ajudando a minha parceira de trabalho, que é a fonoaudiologia. Então eu preciso dar toda a parte da motricidade, mesmo que seja oi, tchau, mua. E aí ele observava muito a minha boca. Então, Olha. assim, dois fatores nesse caso. Ele falou essas palavras e ele associou. Então a memória dele não foi somente mecânica. Sim. Ele houve uma parte emocional, ele lembrou, então foi lá atrás. Então a gente tem que ver o amplo, né? Que legal. Até onde vai. Aí um outro menino, um pouquinho maior, sem fala, né? Sem fala, a gente começou a trabalhar. Sempre a gente fala que é um trabalho em conjunto. Fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia. É uma equipe multidisciplinar, isso, então. a escola, os pais precisam estar presentes. E aí eu trocando sempre informações com a mãe e tal, né? E o menino quase não falava. Aí começou, ia, o, tá. E eu chegava, seu lobato tinha o sítio, e o batom rosa. ia, o, e aí tá. Um belo dia, ele vindo para a sessão, ele começou, tia Xi, que o si não sai. Tia Xi, a mãe dele. Tá até no meu Instagram esse vídeo. Ah, tia Xi, você gosta de tia Xi? Xin. Vamos lá na tia Xi cantar? Xin. Então, quer dizer, é muito legal porque a gente, primeiro, eu falo que a musicoterapia traz esse bem-estar. Né? Então é essa vivência, esse bem-estar, para ele reverberar fora. Então, aí além disso, desse bem-estar, a gente utiliza os recursos, as técnicas que nós estudamos para isso, né? As técnicas para você aplicar, os modelos, tem modelos de musicoterapia, plurimodal, de neuroreabilitação, tem o modelo de imagem guiada. Então, assim, gente, é um universo de estudos que a gente vai aos pouquinhos adentrando, conforme o público que você recebe, igual eu agora estou fazendo uma pós em musicoterapia e neuroreabilitação. Ah, que interessante. Para poder compreender essa outra abordagem, né, outra parte da reabilitação. Um paciente que chega para mim dentro desse quadro de um AVC, né, algo que vai impedi-lo de desenvolver alguma parte do seu corpo, então a gente vai entrar com as técnicas da reabilitação para poder desenvolver, sempre utilizando a parte sonora. Então, assim, esses dois casos dessas crianças foram maravilhosos. Teve um outro que não foi com uma criança, foi com um idoso, uma idosa de 102 anos. Meu Deus, tudo isso no 102 anos, pai Vou falar para vocês, é claro que ela estava com uma demência já, né? E era um atendimento em grupo, porque o idoso precisa muito desse atendimento, né? Dessa parte social mesmo. E a gente trocar isso é muito bom, né? Estar perto. Então, uma das funções também da musicoterapia é isso. Legal. Fazer essa socialização. Entrega isso para o outro. Vamos cantar. Qual você gosta? Né? Qual é a música? A gente vai inventando uma atividades dinâmicas, tudo, né? Aí tá, era um Natal. E eu toda alegre, pus um gorrinho em mim, cheguei lá, bati o sino pequenino. Olhei todo mundo fazendo e ela não fazendo. Ai, que dó. E ela cruzou os braços aqui, ó. Não pôs o gorrinho na cabeça. Cruzou os braços e ficou. Mas ficou, porque ela era uma pessoa muito participativa, sabe? Mesmo com a dificuldade que ela tinha, você percebia. São mínimos sinais. A mão aqui, ó. Ela fazia assim, ó. Por quê? Então a gente olha, ou às vezes o pezinho, ou às vezes é um pouquinho, minimamente. Então, quando a gente observa a pessoa minimamente que ela vai participar. E eu achei super legal, né? Esse super legal no sentido, assim, de compreender o processo. Ela cruzou os braços e ficou até o final da música. Tá, passou. Eu falei, não vou cantar de Natal. Mudei o assunto, né? Era Natal, mas eu tive que mudar por conta dela. Aí depois, no final, fui lá, conversei com ela, né? Trouxe algumas memórias. Por quê? O que a gente analisa disso? Com certeza ativou alguma memória dela do Natal que não foi positiva. Sim. Porque nem para todas as famílias são tão positivas assim. Nem diga. Filhos,
família, aí vem tio de fora, né? Então, assim, para muitas pessoas mas para muitas não são. É como aniversário, né? Para muitos, as pessoas gostam de passar sozinho. Eu sou uma dessas. Né? Camera Boy também é uma Porque dessas. se sente pertencente a você. Então, assim, a gente tem que saber compreender. Então, a musicoterapia, ela abrange a parte da música. É claro que eu tenho que saber, eu tenho que entender. Mas, além disso, a gente tem que saber uma outra parte que entra muito a fundo dentro da sessão. Muitas vezes, eu falo pra vocês, muitas vezes, eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo. Tem que parar, porque às vezes meu paciente não quer. E é um detalhe, não é aluno, é paciente. Né? A gente chama de paciente, usuário, por quê? Porque está compartilhando. Muitas pessoas perguntam assim, não sei se eu posso dar continuidade? Claro. Eu falo. É que tá super interessante, eu tô tendo uma aula. É isso que eu falo, vocês falam qualquer coisa. Tá? Não, pelo amor de Deus. Aí corta essa parte. Né? Não, pode ficar tranquila, pode falar. Tá. Muitas pessoas falam assim, Simone, qual que é a diferença então entre musicalização e musicoterapia? Ou um profissional que trabalha com música dentro da sessão, faz musicoterapia? Eu já recebi, gente, diversas perguntas, já recebi diversos vídeos e já recebi assim, ó, olha, Simone, eu tô fazendo musicoterapia também. É os crush. Aí, tá, eu, né, muito delicada, muito, né... Gentil. Olha, você fez formação? Qual que é a sua formação? Porque, gente, tem que estudar muito. Claro. Tem que estudar e a gente não pode parar. Porque como que você vai atender uma pessoa que uma sonoridade vai fazer mal? Teve uma vez que um menino não suportava o violão. Ele foi meu paciente um tempo, depois teve que parar por conta de liminar, plano de saúde. Sim. Nós retornamos. Chegou na sessão, primeira coisa que eu faço, que eu gosto de estar mais próximo da criança, esse menino era uma criança. Então, o que eu fiz? Eu cheguei perto dele, comecei a tocar violão. Ele parou na hora, assim, ele pôs a mão no violão, eu percebi que é um sinal que ele não queria. Se eu não fosse musicoterapeuta, eu iria continuar. Aquela sonoridade ia fazer mal para ele. Se eu continuasse, aquilo seria musicalização. Entendi. Porque aquilo ali iria dar lado para o meu aluno se entender, aprender de música. E eu não sou professora de música. Eu já fui muitos anos, eu sou professora de formação, tenho muito orgulho, mas naquele momento eu não é. Então eu tive que parar, a terapia teve que tomar lugar, a compreensão do todo teve que tomar lugar. Então a diferença é que eu tenho formação, eu continuo estudando para perceber que o som, qualquer som, mesmo do ar-condicionado que tá aqui, ó, dependendo da pessoa, ela vai ser incomodada por isso. Então a gente tem que ter essa percepção e como que eu vou fazer? A partir daí, o que eu posso fazer disso? Então, o meu paciente, né, ele parou o violão. Tá bom, parei. Eu fui pro teclado, que sempre, né, eu falo até pra eles que é piano. Vamos no piano da tia, tal. Fui, plang, plang, plang. Parou, não queria. Ele colocou a mão no ouvido. O que eu compreendi? Que naquele momento ele queria, na verdade, o silêncio. Naquele momento ele não queria nada de som. Aí eu fui perguntar para a mãe me relatou que a escola estava gravando muito, né? Tava ensaiando muito os Dia das Mães e tal. Então ele estava esgotado sonoramente. Então a gente tem que o quê? Esvaziar esse copinho mesmo, esvaziar, sabe? Quando você tá cheio. E eles são muito sensíveis, né? Isso. Não, né? E no caso, essa criança é uma criança autista. Entendi. E ainda tem. Mas olha, vou falar pra vocês, as pessoas não percebem o tanto que a parte sonora interfere no nosso dia a dia. Às vezes a gente fica estressado, fica nervoso por uma sonoridade. Isso é científico, não sou eu que estou falando. Científico, por quê? Porque tem alguns acordes e tem algumas músicas que não faz parte da nossa identidade sonora. Identidade sonora é tudo aquilo que faz parte de você, desde o ventre materno até o último dia da nossa vida, até o último suspiro. Então, chama identidade sonora. Todos os sons. Às vezes, tem criança que não suporta barulho de construção.
você vai ver no histórico da criança, a mãe, quando estava grávida, morava do lado ou a casa estava em construção. Então ela registrou esse som e para ele isso é assim, você tem que dessensibilizar, você tem que fazer o lado contrário, entendeu? Pode acontecer o contrário também, da criança às vezes gostar do som. Pode, com certeza. Música, né? Por exemplo, por que a gente fala sempre quando a mãe está grávida, inclusive a musicoterapia tem hospitalar, musicoterapia dentro da reabilitação, dentro da parte social e também quando a mamãe está grávida. Pré-natal, né? Então tem todo esse... Eu vi um vídeo recentemente de uma criança pequenininha ouvindo uma determinada música que chorava. Mas eu acho que é como você falou, a identidade com certeza. musical. Até a gente tem músicas que a gente escuta que é antes da gente ter nascido, que só de ouvir já... Eu falo pela minha filha. Quando a minha esposa estava grávida, a gente colocava bastante música para ela ouvir na barriga, assim. E ela hoje ela tá com 7 anos e ela gosta das músicas que ela ouvia, que a gente ouvia na época da gravidez. Então assim, o que a gente sempre aconselha os pais, né, quando está grávida, tomar cuidado dentro dessa parte, né, tudo falar bastante carinho. É claro que tem muitas coisas que a gente não vai evitar, não é passar no local e escutar um barulho, não, mas é aquele dia a dia, sabe? Sim. É a formação, então ter um lugar sempre mais calmo, tranquilo, passar uma gestação bem confortável e depois que a criança nascer também, né? É claro que ela vai se adaptando ao ambiente, cada casa tem um ambiente, cada família tem costumes, né? Uma rotina, tudo, mas assim, interfere muito. Eu tenho um curso que chama Música que Desperta. Ah, que legal. E esse curso é para terapeutas, para professores. Eu vou falar desse universo que nós estamos falando, né? De como a música, eu consigo utilizar a música no dia a dia. Então, assim, dentro da sala de aula, dentro das terapias. Aí, como eu falei para vocês, qual é a diferença, né? Voltando lá, que eu recebia sempre, Simone, eu tô fazendo musicoterapia. Aí, a fisioterapeuta utiliza a música na sessão. Ela é musicoterapeuta? Não. Porque ela não vai utilizar as técnicas, ela não vai utilizar o método, o modelo, o que nós estudamos. Então, ela não é, mas ela utiliza a música. Por exemplo, eu sou musicoterapeuta, mas eu utilizo a motricidade oral, que vem da fonoaudiologia. Mas eu não sou fono. Eu sou musicoterapeuta, utilizo o movimento, mas eu não sou fisioterapeuta, eu não sou educadora física. A gente utiliza de cada especialidade, a gente puxa um pouquinho, né? E isso, exatamente. Então, esse curso, eu falo muito sobre isso. Então, a diferença da musicoterapia para a musicalização é importante? Sim, sem dúvida. Escolas têm que ter, né? É muito importante, porque, igual eu falei anteriormente, o iceberg da criança está ali ativo, então a gente tem que colocar, cantar, tocar, respirar. Respirar é uma coisa que a gente não sabe fazer. Ouvir o som. O mundo que a gente vive de tecnologia, então você fica assim, né? Às vezes uma ansiedade. Então o que acontece? Volta à sua origem. Sabe, ensinar isso é importante dentro da musicalização, mas a musicoterapia ela vai abranger muito mais, ela vai abrir para o objetivo, né? E aí dentro da musicoterapia nós temos avaliação. Então a fonoaudiologia tem avaliação, que é algo que muitas pessoas não sabem, né? Fala, Simone, como que é? A gente vem fazer entrevista com os pais. Os pais geralmente nos procuram ou os médicos indicam. Agora, como os médicos estão já conhecendo mais, sabendo como é, então eles indicam. E aí, assim, eu agradeço muito, porque a gente vê muito resultado dentro das sessões com a criança. Então, a gente recebe os pais, vai colher essas informações, vai traçar os objetivos ali para primeira avaliação, que são 4 sessões, pra gente criar vínculo. Nossa, tudo isso? Isso. Mas é importante, né? Você vê, às vezes o povo acha que uma coisa... a primeira sessão já resolve. Não. Tem todo um caminhar aí. Isso. É uma triagem, exatamente. Uma triagem. E aí você vai estimulando. Ao mesmo tempo, a gente fala avaliação, é uma maneira de você olhar o que a criança faz, né? Ou o adulto, ou o idoso, né? A gente tem que colher, porque como você vai... eu vou trabalhar com um público que eu não conheço. Então, a gente tem que conhecer. Né? E depois a gente vai descobrindo coisas, porque na hora da entrevista a gente colhe muitas informações, a criança mostra ali,
mas não é tudo. Então a gente vai, depois a gente faz a avaliação numa plataforma, que são várias escalas de avaliação, mas eu utilizo uma, um pouco mais específica, mas tem outras, e sempre vai surgindo novas, sempre com base científica. Eu gosto... Mas é porque o mundo está em movimento e as pessoas também, né? E é interessante porque, assim, quando eu falo, eu sempre falo com base científica. Eu não falo de Simone. Claro que eu posso falar no sentido da experiência que eu tenho ali, que eu vejo. Mas aí, por trás, eu tenho que ter uma base científica para tudo. Né? Isso. E aí, a gente aplica a escala, traça os objetivos e trabalha durante com esse paciente 6 meses. 6 meses a gente dá uma olhada de novo na avaliação, faz uma reavaliação, traça os objetivos novamente, estrutura o que eu vou trabalhar mais 6 meses. Entendi. Né? Então assim, é um trabalho... Isso, aí talvez chegue num ponto que o meu paciente vai receber alta. Então, no sentido assim, alta mesmo, olha mãe, eu não tenho mais o que fazer como musicoterapeuta, mas ele ama música, então leva numa escola de música. A escola de música, sim, vai dar continuidade no aprendizado dele quanto aula. Sim, e não né? isso como instrumento, porque eu não ensino instrumento. Entendi. Então, a gente não vai lá, eu não vou ensinar um instrumento musical, e sim... Eu vou traçar isso. Muitas vezes eu tenho alguns pacientes que tocam. Então eu vou, sim, utilizar, mas a partir do que ele sabe. E não a partir do que eu sei para transferir para ele. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, né, a gente vai traçando, assim, vai caminhando. Mas eu falo assim, que é muito bom você poder ajudar, né, numa dificuldade. Quais são, assim, os tipos de problemas, assim, vamos assim dizer, que é a musicoterapia... Ou limitações, né? Problema, limitações que a gente ajuda com essa nova tecnologia. Então, por exemplo, para estimulação mesmo, assim, verbal, estimulação cognitiva, estimulação motora, tá? Então a gente fala que é na prevenção, então a gente trabalha dentro da prevenção. A gente trabalha dentro do tratamento de autismo, síndrome de Down, mutismo seletivo, déficit de atenção, depressão, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ou às vezes tem gente que só tem transtorno do déficit de atenção e tem gente que só é hiperativo ou os dois combinados. Então, assim, a gente fala que é transtornos do neurodesenvolvimento. Então, tudo que abrange que está dentro dessa área, eu atendo. Então, eu atendo muitas. Eu atendo adolescente com ansiedade, com baixa autoestima, sabe? Então, assim, a gente vai utilizando, pega toda essa identidade sonora dele, porque eu não posso pegar a minha identidade. Eu tenho que ter essa sensibilidade de compreender. Às vezes ele vai trazer uma música que, pra mim, eu detesto. Pode acontecer, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me colocar no lugar de terapeuta, aceitar isso, ver o que ele vai, o que vou conseguir desenvolver com ele, e aí eu trabalho. E no final eu acabo gostando, porque o resultado é tão legal, que é tão gostoso, sabe? E assim, funcionou o trabalho, deu certo. Então, assim, é um trabalho, né? O dia a dia, o passo a passo, tem que ter uma continuidade. Tem que ter começo, meio, fim, tem que ter tudo certinho. E no dia a dia ali, os pais têm que levar para a sessão. Não, eu falo que eu gosto de assiduidade, porque senão não funciona o trabalho, né? Porque senão não dá. Fica incompleto, né? Fica incompleto. Mas assim, no geral isso. Aí, por exemplo, se é um adulto que tem uma dificuldade motora, se sofreu um acidente, pós-AVC, também a gente consegue trabalhar. E o idoso com Alzheimer, o idoso ativo que queira utilizar do recurso da musicoterapia, né, para socializar, desenvolver recordações. E aí tudo a gente vai, né, monta um programa, toda essa estrutura que eu necessito para eu trabalhar, e a gente vai trabalhando por aí. Antes de a gente continuar, eu vou falar dos nossos apoiadores, né? Depois eu quero saber quanto tempo tem cada sessão ou cada... Pra gente poder mostrar para os nossos os benefícios, né, Câmera Boy? Exatamente. Antes eu tenho que falar aqui do nosso apoiador, o nosso amigo Ótica César Braga, né, Câmera Boy? Exatamente. Que são 3 lojas na cidade. O César é uma pessoa incrível, eu tenho muito carinho por ele, recentemente fez aniversário, beijo pra você, César, né? Também temos a Clínica de Psicologia Ederson Ribeiro Costa, né, Câmera Boy? Onde a gente grava aqui, que é na Rua Torres Homem, número 49, bairro Centro, né?
E também temos quem, a Câmara Boy? O pessoal do HGT Record, Câmara Boy, que é o Elinho, um artista que quer gravar música, que tem vontade de criar seu single, né, Câmara Boy? Como é que fala? É isso mesmo, É isso mesmo, né? Seu single. O seu single, o seu sonho de ser cantor, outro você também, como fala, da música, né? Quer gravar lá? Vai lá no Elinho, que é na rua Pedro Álvares Cabral, número 52, na Câmara Boy. Isso aí. Também temos Elisângela Brechó. Elisângela é uma delícia, né? Que trabalha com roupas de fino trato, né, Câmara Boy? Tem também as bolachinhas lá, né? Tem um cafezinho bem gostoso pra gente, que é na rua Cristiano Olsen, número 2625, na Câmara Boy. O pessoal do RP10 lá, que sempre quando a gente tem algum evento na cidade, eles colaboram com a gente na Câmara Boy. Como que fala? Cobre, né? Divulga. São incríveis, sempre chega primeiro na notícia, sempre é o primeiro da UFURA aqui da região, na Câmara Boy. É o maior portal da cidade, de Araçatuba e região. Aconteceu uma coisa lá, quando você pensa que já chegou a notícia. Eles são rápidos, na Câmara Boy. E também tem o nosso amigo Iago Monteiro, que é fotógrafo, né? Faz booking, né, Câmara Boy? Faz de tudo. Faz de tudo um pouco, aquele rapaz, é uma coisa incrível. Agora está no novo endereço, que depois eu vou passar para vocês. Inclusive, a gente vai criar uma promoção aí em breve, para você que quer ser modelo, manequim, quer ter um book bonita, né? Né, Câmara Boy? Em breve a gente vai estar no estúdio do Iago, agora novo estúdio, viu? E aqui perto, né? Aqui do lado da gente, tá fácil. Dá para você conhecer aqui um ambiente, né? Passa aqui no Edson Ribeiro Costa, depois vai lá no Iago Monteiro, fazer as fotos, fazer uns Brook, né, Câmara Boy? Tá lindo. E ele faz até videoclipe, gente. Você que é músico, quer fazer um videoclipe, né, Câmara Boy? Olha, ele é incrível, ele faz cada coisa. Ele é muito gente boa e também faz. Você que tem clínica, quiser divulgar de uma forma. Ele faz Trabalha com marketing. marketing. Ele é incrível, é um homem. Olha, gente, não vou falar a verdade. É de garfo e faca, é talher, né, Câmara Boy? Adoro. E faltou alguém, Câmara Boy? Não, só isso mesmo. Só isso mesmo? Deixa eu ver. É isso mesmo, né? Agora, voltando aqui. Simone, quanto tempo demora cada sessão? Como é que funciona isso? A sessão geralmente dura 45 minutos. Um bom tempo, hein? 45 minutos. A gente fala que a gente sempre entrega, né? Ou termina a sessão, dá um feedback. Se é criança, a gente entrega para os pais, dá um feedback de como foi a sessão. E, né, de hora em hora, então chega paciente. Então, 45 minutos, uns 10 minutos, uma conversinha, né? Organiza, a gente chama de setting. Setting musicoterapêutico. Então, organiza para o próximo paciente que vai entrar. Então, às vezes, tem paciente que não vai usar o violão, então eu guardo, organizo, pego os materiais, né? Que vou utilizar para o próximo e dou sequência na... E deixa eu perguntar, é um tratamento caro? Olha, geralmente é o valor da sessão que todos cobram, né? Então, Entendi. assim, é o mesmo valor que uma acessível. fono. Isso, com certeza, é o valor acessível. O mesmo valor que uma fono, que uma TO, dentro da área da saúde cobra. Então, é nivelado, né? O mesmo patamar mesmo de valores. E pra gente te achar nas redes sociais, como é que funciona? @Simone Musicoterapia. Então, pode procurar Instagram, @Simone Musicoterapia. Lá eu divulgo alguns vídeos que eu tenho autorização de imagem dos pacientes, que eu acho incrível, porque as pessoas sempre perguntam, mas como é, né, por ser novo, estou trazendo aqui para Araçatuba, já faz uns 2 anos e meio que eu trabalho com isso, eu vou divulgando, levo muito para os médicos conhecerem, Que né, legal. E divulgar. que bom que eles estão agregando isso, né? Isso, então assim... Eu tenho oportunidade, eu sempre tenho oportunidade, eu levo a musicoterapia. E tem algumas pessoas já que estão formando aqui em Araçatuba e já vão iniciar agora o atendimento. Aqui em Araçatuba, na região, você é pioneira. Isso. Né? Vamos deixar bem claro isso, para as pessoas poderem entender. Porque às vezes a pessoa fala assim, eu sou, como você disse, sou musicoterapeuta. Não. Você deixou bem claro que não é, que tem um estudo, é uma coisa científica, e que agora os médicos estão agregando junto ao tratamento, que é uma coisa tão importante, porque a gente que mexe com a saúde, que entende da saúde, é tão bom a gente pegar um paciente que praticamente está estagnado
e depois sai de lá falando. Ou até mesmo andando, né? Porque é uma coisa importante, né? Com certeza, com certeza. E quando eu iniciei meus estudos, eu já fui nos médicos. Que legal. Fui levando o cartãozinho, olha, eu sou estudante de musicoterapia, eu vou iniciar meus atendimentos, eu gostaria de apresentar. Então eu fui assim, de passinho por passinho, Você ia foi na pavimentando. rádio. Isso, ia pra rádio, falava, e eu, sabe, então assim, eu brigo muito porque todos nós temos a oportunidade de estudar. Então, eu não posso exercer uma profissão se eu não tenho o diploma certo, entendeu? Então, eu sempre divulgo muito a importância da musicoterapia, que a gente vê resultado. O importante do estudo, né? Está baseado em estudo científico, Exatamente, né? tem muitos Porque estudos. começou, musicoterapia, né, que a gente está falando, começou a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, tanto é que lá começou dentro dos hospitais, porque como não tinha morfina, os músicos entravam para acalmar a dor daqueles pacientes. Aí eles foram estudando. Olha que interessante. Ó. E há um detalhe super importante, que eu sou registrada na APMESP. Como todo profissional tem um número de registro, né? Então eu tenho o meu número da APMESP, que chama 3, que é o número 3210305. E aí dentro da APMESP é a Associação de Profissionais Musicoterapeutas do Estado de São Paulo. Além da APMESP, nós temos a UBAN, que é a União Brasileira de Musicoterapeuta. Então, assim, os pais que estiverem assistindo, se a clínica ou qualquer outro lugar oferecer musicoterapia, qual é o número de registro da APMESP? Ele está inscrito, por que eu falo isso? Porque se esse profissional está lá, ele passou por tudo que eu passei. Estudar e continuar estudando. Continuar vendo, sabendo o que é ciência, porque tem um efeito iatrogênico da música. Como tudo, você vai escolher para comer um alimento, primeiro porque você gosta, tá? E você vai ver se está estragado ou não, não é? Então você vai comer, se está estragado, vai fazer mal. Certeza que vai fazer mal em você. Então, dependendo da sonoridade que eu vou oferecer para o meu paciente, vai fazer mal. É como esse alimento estragado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, tem que saber. Todos nós podemos ter formação? Sim. Então, quem quiser, tiver interesse, pode até me procurar no Instagram. Sim. Eu recomendo algumas faculdades, passo todas as informações para a gente poder fazer. É bacana que você divide informação. Totalmente. Você não segura para você. Porque quanto mais a gente divide, mais você recebe. Não é? É a lei do... E você também dá uns cursos também, né? Sim. Então, eu tenho um curso hoje que chama Música que Desperta, mas não é para formar musicoterapeutas. Que eu recebi essa pergunta também. Então, como nós falamos anteriormente na entrevista, eu, Simone, musicoterapeuta, utilizo o movimento, utilizo a motricidade oral, mas eu não sou fisioterapeuta e nem fonoaudióloga. Então, você que tem formação, que queira participar do curso Música que Desperta, pode vir, mas é para usar a música dentro do contexto clínico que você atua. Então, por exemplo, um psicólogo está sentado no seu consultório cantando uma música para o seu paciente. O que vai trazer de benefício? Enorme. Primeiro que vai regular a sintonia um do outro. Então, quando o paciente chega, ele está aqui, né? Vamos fazer de conta. Para você elevar o nível cognitivo, emocional, sabe aquele liga que você tem que ter pra gente, como a gente está conversando aqui, essa sintonia tem que ter. Então a música ela consegue conectar os dois. Então ele vai cantar uma música e eu no curso eu dou atividades, exemplos, o que você pode fazer. Lá no curso também eu faço, eu mostro objetos musicais e não musicais. Por exemplo, o xilofone, que você pode utilizar, qualquer um pode utilizar. Uma esfera colorida, lá no meu Instagram tem, que é uma bola colorida que abre e fecha. Abre e fecha. Então aqui eu vou estar trabalhando, então eu vou estar em sincronia, tanto visual, cognitivo, emocional com o meu paciente. Então eu abro ou fecho. Então, repete. E eu já vou estar trabalhando toda a parte motora. Então eu dou dicas, mas é um curso livre. Tá? Entendi. Então, curso livre. Para profissionais que queiram acrescentar nas suas... Isso, que queiram acrescentar dentro da sua área. Que legal. Professores de artes, professores de sala de aula. Eu fui professora durante 18 anos. Meu Deus, ela tem novinha, já é professora. Mas...
18 anos eu fui professora. Então eu sempre, e no final, eu sempre fui professora de música, de educação, de musicalização dentro da escola. E depois eu passei para ensino religioso, eu passei para professora de artes. Que aí a gente vai se formando, né? Sim. Né? E assim, todas as meus alunos sabem que eu utilizo a música, mas por quê? Para sincronizar. Não adianta você começar algo sem sincronizar, principalmente adolescente que vive de música. Vive de música. Então você tem a oportunidade, o professor tem a oportunidade em mãos ali, de você mostrar outros estilos musicais. Você traz o aluno para você. Isso, exatamente. Então, eu falo no curso dessa forma, né? Ampliando o repertório, né? Como é que eles podem fazer. Então, a gente vai caminhando, utilizando esse recurso, não só musical, mas o recurso sonoro, ou às vezes, o silêncio também. Abaixar o tom de voz, utilizar o respirar, o ouvir. Hoje o mundo não ouve muito, né? Nós não ouvimos muito. Então isso é um exercício. Então esse exercício tem que ser contínuo. Tanto da nossa parte enquanto adulto, quanto profissional, quanto da parte do outro. Para eu ensinar, eu tenho que estar bem. Então, por isso que o curso é assim, ó, música que desperta. Então, primeiro eu faço com a pessoa que está participando, né? Eu faço um resgate, um pouco de memórias. A gente chama que é viagem no tempo, né? Eu faço algumas dinâmicas. E tá sendo muito bacana, é uma experiência incrível. Aqui em Araçatuba, eu já formei 7 grupos, 7 turmas. Olha que legal. E agora eu tô indo para Presidente Prudente esse mês de abril. Vou fechar uma turma em Birigui também. Legal. Então, assim, eu gosto muito de levar essa ideia, né? É uma maneira diferente de você poder trabalhar. E às vezes os pais também têm muita dificuldade com o filho em casa. Então, toda essa parte sonora eu oriento, eu faço. Eu lembro que às vezes, não sei agora, né? Mas antigamente, eu lembro que a gente, para limpar a casa, colocava música. Parecia Verdade. Que rendia, né? Mas vou falar pra você, todos os dias eu acordo 4:45. Ah, isso é corajosa. Todos os dias. É claro que uma vez ou outra eu posso falhar, né? Sim. Não. Mas eu falo assim, eu procuro ter essa assiduidade, que eu me sinto muito bem. Como é que eu acordo? É lógico, eu acordo como todos nós. Eu tenho que tomar meu café, eu coloco minha roupa de academia, eu saio para andar com meu cachorro. Corajosa mesmo. Mas aí eu falo, gente, como que eu vou andar? No começo eu ficava assim, eu preciso andar, porque era o único horário, sabe aquele negócio? Sim, sim. Aí o que eu fiz? Fone de ouvido. Eu tenho minha playlist, que eu não divido, não compartilho com ninguém, porque é minha, eu falo porque eu não quero ter julgamento dos outros. Ah, você gosta dessa? Não, eu gosto e ponto. Por que eu gosto? Porque faz bem pra mim. Então, o que acontece no meu corpo? Tanto é que o curso Música que Desperta surgiu também a partir dessa experiência que eu tive comigo. Aí, meu corpo acostumou a acordar todos os dias, a fazer um movimento, a fazer atividade física, porque meus neurotransmissores foram ativados. Então aí vocês perguntaram antes, qual é a importância que tem a musicoterapia? É isso, a gente ativa os neurotransmissores dentro das pessoas, a gente consegue fazer com que ela se sinta melhor, apesar de todos os outros problemas. A gente vai trabalhar também dentro da parte emocional, mas a gente primeiro fala de bem-estar, porque o problema vai continuar. E quando a gente tá com o problema, você olha só o problema, né? Você fica assim, não, vamos pensar em outro. Você gosta de qual música? Né? Olha, o que fala na letra dessa canção? Aí eu comecei a pegar isso pra mim, fiz essa experiência no meu corpo e eu sempre falo que às vezes eu compartilho no store alguma coisa, ou eu cantando alguma coisa, eu falo assim, o que eu tô cantando? Qual é a minha playlist? Né? Qual é a minha identidade sonora? Então assim, as pessoas que me conhecem um pouco mais, né, sabem qual é que eu me sinto muito, muito bem. Né? E o dia todo. E eu fico, né? Que a gente fala que dá energia. E a questão da identidade sonora tem tudo a ver, porque a gente, quando tá meio depressivo, meio triste, a gente tem o hábito de colocar a música mais triste, né?
Pra não sei se é pra sentir autopiedade, eu não sei. Que eu acho que é isso, né? Pode é o ser. tal do colocar, Porque né? o seu hormônio, os seus neurotransmissores estão baixos, então você nivela por baixo aqui, ó. Aí você fala, eu preciso chorar, sabe pra que liberar, né? Eu quero, ou senão, eu quero assistir um filme pra chorar, não é? Porque tem tudo a ver. Por isso que eu falo que o mundo é recheado de muita energia, e a música é energia, a música é vibração, né? Então tem essa, então a gente tem que, você tá desequilibrado, né? Então você tem que tentar, mesmo às vezes até na música triste, você tá assim, a música triste vai te regular, porque você vai chorar, talvez. Tem gente que consegue só escrever com música. Eu sou uma pessoa que para escrever tem que estar com música pra baixo. Tocando música. Tocando. Ah, então. Aí aquilo me induz ou... Isso, enfim, exatamente. E aí eu escrevo pensando, tipo assim, eu vou escrever pra você. Aí eu já escrevo pensando na sua voz, falando aquilo que eu tô escrevendo. Entendi. E com a música de fundo. Sim, porque senão não funciona. Não funciona. E agora eu vou falar, eu sou o contrário. É. Se eu estudar, por exemplo, se eu estiver estudando no computador ali na mesa, tiver um som, uma música, eu vou parar tudo, eu vou ouvir. Eu também. Então, o que eu faço? bom. Coloco fone de ouvido e coloco ruído branco. Pronto. E deixo lá ou o som da natureza ou um tum, que é uma frequência que eu consigo me concentrar com essa frequência. Olha isso, que é incrível. Deixa eu perguntar, já que a gente está nesse tem alguma música, porque às vezes a pessoa tem insônia, tem essa sua ciência, essa sua técnica ajuda na questão também do dormir melhor, Sim. porque aí você vai ouvir uma música que te desperta ou ventre, né, ou enfim. Sim, Tem algumas músicas que eles já, lá no Spotify tem, para dormir melhor, né, você escuta a música tal. Eu não recomendo chegar por aí, eu recomendo assim, o contrário. Na verdade, a música que vai te induzir ao sono é aquela que te traz bem-estar. Porque aí sim, você vai relaxar. Não pode ser também uma música muito pesada, com uma marcação de tempo. Ah, tá. Porém, eu já ouvi algumas pessoas falarem, Simone, o rock me relaxa. Mas por quê? Porque faz parte da identidade. Então, sabe aquele momento que você... E é o contrário o efeito. Então, é de pessoa para pessoa. Não tem uma fórmula, uma regra. Então, a gente sempre olha, o que você gosta, né? Então, você vai lá, busca, tá? Para dormir. Se fosse para você relaxar, para você desligar, o que seria? Entendeu? E tem algumas recomendações, mas não... E pra mim, vou falar pra vocês, esses dias eu ouvi uma pessoa, olha, um médico até falando, se você quer dormir, escuta essa música aqui. Aí eu fui no álbum, né? Aí eu coloquei, eu falei, nossa, não gostei. Não gostei. Então, tá vendo? Então, é o de efeito... pessoa pra pessoa, né? Então, pra vocês verem que a música tem um efeito na gente enorme, enorme. Tem vários... A música é muito pessoal, né? E tem a assim... tal da identidade, né? É muito pessoal, mas além de pessoal, a gente tem que entender que ela entra dentro do nosso corpo sem a gente perceber, sem você autorizar. Por que a gente tá num barzinho, você não tá gostando da música, mas você tá com o pé? Porque ela tem um efeito fisiológico em você, mesmo sem você ter consciência disso. Entendeu? Então você tá aqui, né, batendo, daqui a pouco você tá aqui. Aí depois você vai... Por quê? Porque o ambiente, os amigos, aquele ambiente foi bom, agradável. Então aquela música começa a fazer parte da sua identidade sonora positiva. Mas tem muitos outros. Vou contar só um caso. Tem uma amiga minha que é do Paraná. E ela falou assim, Simone, vou falar pra você, tem uma música que, se eu não tô enganada, é Schubert. Tem uma música que é Ré menor, que ela toca em Ré menor, é tocada em Ré menor. E aí na cidade, toca a música, é uma cidade pequena, quando uma pessoa falece. Ah, que horror, meu Deus. O que aconteceu? Associou. Nossa, ela falou, Simone, eu não posso ouvir essa música. Porque associa e acabou, registrou na identidade sonora negativamente. Que pena, né? Então, e ao invés de ser algo, né? Positivo. Ou, por exemplo, vocês vão lembrar. Eu vou cantar, eu vou entoar uma música aqui, né? Vou fazer uma melodia, vocês vão falar o que vem na cabeça de vocês. Ultra gás. Pronto. O gás. Acabou. Não é? Porque aqui em Araçatuba eles utilizaram essa música para vender gás. 24h48, gente. Até a noite você estava os caminhãozinhos passando. Nossa.
E na verdade ela é uma música linda, de Beethoven, é uma história para Elisa. E quando eu fazia piano, eu tocava essa música, ela tem 6 páginas. Eu tocava ela inteira, a partitura dela inteira. Um belo dia eu fui tocar para um amigo, aí eu toquei, essa aí é a música do Gás. Assim, a beleza da música. Assim, eu tava pensando na beleza da composição, na harmonia, sabe, no contexto, tudo. Ele falou, essa aí é do Gás. Assim, não, lógico que pra ele era isso, mas pra mim não é, e nunca foi. E a questão histórica, a questão, isso. Né? Poesia. É uma poesia, algo, sabe, contagiante. Agora, a juventude de hoje não sabe, porque parou. Aí parou, e inventaram a música, né, tudo. Mas teve muitos anos, muita pamonha, quem não lembra? A hora que fala pamonha de Piracicaba, quem era essa turma? Quem era satubense mesmo vai lembrar. E aí tem outras, né, que aí a gente frisa, a gente grava. Ou a música marca, né? Marca. Na época do Ayrton Senna, tinha aquela musiquinha do Ayrton Senna. Todos os cursos, esses 7 turmas que eu formei, eu toco na Viagem do Tempo. Eu já falei porque agora o próximo eu vou mudar. Mas é incrível. Tocar essa para Elisa, né? De Beethoven e do Ayrton Senna arrepia. O pessoal fica... Outra também é aquela... que é da Maratona de São Silvestre. Exatamente. Que é pam, que é um som bem grave do piano, pam, parararara. Pronto, é virada de ano, corrida de São Silvestre, o ano terminando, gente. Na verdade, a música ela te remete a cheiro. Se vocês fizerem uma experiência de ouvir uma música que relembra o passado, né? Vamos falar enquanto adultos, né? Que lembra a juventude. A gente lembra, a gente sente o cheiro, a gente sente a textura, às vezes, de um local onde você estava, sei lá, às vezes estava embaixo de uma árvore, sabe? Você lembra dos sons, você lembra da amizade. Então, através de uma canção. Até da temperatura e do clima. Exatamente. Quem não lembra das músicas do Corinthians? Não é? Quem não lembra, né? Então a gente vivenciou, né? Então eu sempre os adolescentes eu tenho muito cuidado, porque o adolescente é um fator muito importante para a nossa sociedade, né? É o futuro, nosso futuro está na adolescência. Então assim, tomar cuidado com que escuta a letra que induza isso, né? Então assim, escutar uma letra, lógico, você vai poder escutar. Eu sempre falo para eles assim, pode escutar, mas que não deixe levar isso para dentro de você. Vamos, né, e nós enquanto adultos, nós temos que, é uma via de 2 mãos, você pode ajudá-los, mas você tem que acolher a música deles. Não tem como não, porque é uma liberdade, né? Você tem que, se você quer que ele te escute, você tem que escutar. Mas a gente tem a oportunidade, eu falo muito isso para os professores, desde pequenininho dentro da escola, mostrando. Aí quando eu estava na sala de aula, um menino falou assim pra mim, eu cantando músicas populares, músicas infantis. O menino virou e falou assim, tia, para com essa música. Toca aquela de R$50 aí pra gente, tia. Porque era uma época da Marília Mendonça. Eu te troquei por... Toma aqui seus R$50. Não lembro da melodia. Eu só lembro dos R$50. Aquilo eu nunca mais esqueci. Porque pra ele faz parte da casa dele. Então era natural. Né? Lógico, eu falei, olha, tudo bem, a tia sabe, conhece essa música. Porém, não é música pra gente cantar na escola. Você vai poder ouvir com o papai e com a mamãe, mas aqui na escola a gente não pode ouvir. Né? Mas assim, a vontade de rir na hora... Nossa. Né, de você falar assim, gente, o que esse menino tá falando, né? Então, né? Aí você viaja, você imagina, né? Mas, então, a gente tem que acolher. Então, acolhe, né? É muito interessante a gente trocar. Eu falo que é uma troca. Você tem que acolher, só que você tem que dar. Então, tudo é assim, a vida é assim, né? O equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Então, a gente tá um papo tão gostoso no canal, mas tem que encerrar, né? Infelizmente. Eu quero que você passe de novo suas redes sociais, mas eu vou falar uma frase que eu achei, né? Que a gente sempre termina cada entrevistado, né? Com uma frase, eu acho que essa frase vem bem como que fala? A calhar, na câmera boy. Que é sobre música. Olha que legal aqui, ó. A música é a arte mais direta. Ela entra no ouvido, vai para o coração e se manifesta na alma. Dalcroze. Né? Você acredita que, olha, veio a calhar mesmo. Eu uso essa frase sempre no final dos meus cursos. Olha que legal, ó. Nem sabia. Porque não foi nem combinado, não. né?
porque é um pedagogo musical que ele pensa, ele estudou e pensa essa estrutura mesmo, que ela viaja em todos nós, fazendo esse espiral dentro da arte, porque eu estou também, apesar de estar dentro da área da saúde, mas eu estou dentro da arte, e a arte manifesta em tudo mesmo. E manifesta no corpo, no coração, no cérebro e tudo. Na vida da na pessoa. vida, né? Você sabe, né? Eu com as minhas playlists, né? E as minhas também com as minhas. Né? Ó, Simone, mas eu tô encantada. Foi uma aula na Câmara Boy. A gente aprendeu muito. Espero que o nosso público também consiga Quem compreender. quiser encontrar você. Eu tenho um Instagram muito ativo, que eu posto muita coisa. Se quiser perguntar dúvidas, né? Se quiser perguntar também sobre os pacientes, ou às vezes até sobre cursos, pode me procurar. @Simone Musicoterapia. Tudo junto, tá? Instagram. No QR Code. Ou o número do WhatsApp, 997 15 1616. Facinho. 997 15 1616. Sobre os cursos também. Sobre cursos também. Tá lá, fica à disposição. Agora, assim, Então, aqui em Araçatuba não, vou para Prudente. Você fez um sistema atrás. Nós fizemos agora dia 2 de março no Mariá, né, com o ITEC. Até quero falar do ITEC também, que é um parceiro muito bacana, a Eliane também. Então, assim, a gente vai fazendo parceria. Se tiver alguma coisa também, eu sempre sou aberta e eu gosto muito de compartilhar. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser, né, tirar, estou à disposição no que precisar. Maravilha. Então, meus amores, eu falei com a Simone Favarin Rodel. Tá, gente? Simone Favarin Rodel. É aqui, a gente sem óculos, né? Vocês sabem, né, gente? Foi um prazer ter você Obrigada. aqui. Foi uma honra a gente ter pessoas com conhecimento que possa dividir. Porque quem acompanha nosso canal, né, Câmara Boy, são as pessoas que, justamente assim, de Araçatuba, tem bastante gente de fora também, né? E saber que a gente tem uma pessoa da sua categoria aqui na cidade, executando um trabalho tão bonito, é uma honra pra gente ter aqui no canal, né, Câmara Boy? Com certeza. Vai agregar e ajudar muita gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu agradeço, viu? Obrigada. Me sinto honrado, porque, né, Câmara Boy? Agora eu entendi porque eu gosto daquelas músicas lá. Né? Você sabe que eu fui na minha radiola, que eu ainda sou da época da radiola, né? Tem, né? Tem uma radiola lá em casa, pode, chora e faço um regaço. Obrigado, Simone. Obrigada. Gente, até o próximo, né? Câmara Boy, fica com Deus e beijo pra vocês, gente. Tchau.